Boa tarde a todos, está começando mais um Café e Filosofia e hoje cá estamos com a presença do pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o pastor Lucas. Primeiramente, muito obrigado, pastor, pela presença aqui de novo. Esperamos que tenhamos uma conversa tão proveitosa quanto a que já tivemos. Maravilha, para mim uma oportunidade única novamente, né? Embora seja a segunda oportunidade, e é um prazer poder estar com vocês mais uma vez para estar aí compartilhando um pouco da nossa filosofia, da Igreja Adventista, das nossas crenças fundamentais e um pouco também do nosso conhecimento aí, que deve ser, como Jesus clama e pede, ser compartilhado para todos. Pastor, eu sei que já falamos sobre isso, mas é sempre legal esse assunto, né? Porque afinal de contas é o nome, né, da igreja, que se divide em dois pontos, né? Adventismo e sétimo dia, né? Você poderia de novo falar para nós por que esses dois alicerces no nome da igreja, tanto o advento e tanto a questão do sétimo dia? Muito bem, Wellington. Na verdade, assim, o nome da igreja, ela reflete, né, aquilo que seria, digamos assim, né, a coluna dorsal, digamos assim, aquilo que representa a missão e a visão da igreja, né? E até esqueci de fazer essa brincadeira, né, da primeira vez que nós tivemos aqui, que é a seguinte brincadeira. Na verdade, a maioria, se não quase todas as denominações cristãs, elas também são adventistas, né? Como você sabe, o advento está relacionado à volta de Jesus Cristo, né? A primeira vinda aconteceu quando ele veio encarnado no mistério da encarnação, e agora a maioria, se não todas as denominações cristãs, aguardam aí a segunda vinda. Então nós temos isso como a maior das promessas bíblicas que Jesus fez, a sua vinda, e por isso temos o adventismo como ênfase, inclusive, dentro do nome da igreja, certo? E do sétimo dia... Então, já rapidinho, dentro da nomenclatura, então, todo cristão é adventista, todo cristão necessariamente precisa esperar a segunda vinda de Jesus, né? Na verdade, assim, Wellington, tem algumas denominações cristãs dentro do cristianismo, né? Como da outra vez a gente discriminou, né? Que vem ali... A partir da reforma tem um catolicismo, as igrejas tradicionais, as igrejas neopentecostais, as igrejas pentecostais e as tradicionais evangélicas, que é no caso onde se enquadra o adventismo. Ainda assim existe uma pequena parcela, digamos aí talvez uns 1,5% das denominações cristãs que já acredita que aconteceu a vinda de Jesus em algum momento da história, né, num passado aí meio remoto, certo? Verdade. Tem um pessoal na África que o Bob Marley seguia que acreditavam que o imperador africano era Jesus, que já tinha voltado. Isso. Alguma outra, mas são as minorias, né? Mas assim, na sua maioria, digamos assim, de forma generalizada, a nomenclatura se refere a todo tipo de cristão que acredita na volta de Jesus, certo? E o adventismo do sétimo dia, a segunda parte, necessariamente é uma ênfase, né, a esta questão que nós temos com relação ao quarto mandamento, com relação ao dia do Senhor, que acreditamos ser assim, conforme a Bíblia apresenta, tanto Antigo como Novo Testamento. Que também não estamos sós nessa crença do quarto mandamento. Segundo dados da Receita Federal, que consta desse ano de 2021, no mês de abril, existem cerca de 72 mil religiões cristãs, denominações cristãs no Brasil, certo? Onde elas têm seus dogmas, as suas crenças, e pelo menos 38 dessas denominações cristãs têm uma ênfase sobre o sábado, ou seja, embora sejamos adventistas do sétimo dia, aguardamos a volta de Jesus com ênfase no quarto mandamento, estamos aí com outras 37 denominações cristãs no Brasil que também tem dessa ênfase aí na questão da guarda do quarto mandamento, da guarda do sábado. Perfeito. Daí já ficando dentro disso, a questão do sétimo dia, como, digamos assim, argumentar aqueles que falam que isso foi, por exemplo, abolido pela lei? Tá nos 10 mandamentos mosaicos lá de Moisés, mas Cristo aboliu, né? Então não há mais essa necessidade. Como entender isso dentro desse sistema de ideias e de pensamentos? Muito bem, Wellington. Como disse no primeiro programa, na Igreja Adventista nós usamos o método, né,
de interpretação bíblica, né, através da expressão latina sola scriptura, certo? Somente a Bíblia, certo? Que é um viés de interpretação bíblica vindo aí na Reforma, né, um pouco rechaçado e discriminado no tempo do Renascimento, do racionalismo, mas e também agora no século XXI muito mais atacado aí por outras ondas teológicas e filosóficas dentro da religião, certo? Mas o que eu quero dizer com isso? A partir desse princípio de interpretação bíblica, nós temos a Bíblia como a sua autointerpretação, onde precisamos aceitá-la como ela revela-se a nós, ou seja, nós não usamos a Bíblia como um instrumento para defender uma crença fundamentada nos meus pontos de vistas e preferências de ideias ou ideologias. Nós interpretamos a Bíblia conforme ela se revela. E chegando a esse entendimento, como que nós compreendemos a interpretação no que diz respeito ao sábado? Bom, como você diz, isso é indiscutível. O sábado ele é bem explicitado lá no Antigo Testamento, a lei de Moisés. Na verdade, assim, ele é defendido no Êxodo, né? Defendido no deserto, defendido no Sinai. Ele é materializado ao povo de Israel, ao povo escolhido por Deus como nação, a promessa de Abraão. Mas, na verdade, ele foi estabelecido na criação. Né? Quando Deus faz a criação, quando Deus, né, faz no processo da criação do mundo, ele separa, depois da criação em 6 dias, ele separa o 7º dia e lá ele determina 3 coisas no 7º dia, que é o sábado. Ele descansa, ele santifica e ele abençoa, certo? E é interessante que na lei de Moisés, né, lei de Moisés nós temos vários tipos de lei. Nós temos a lei moral, que é o decálogo, que é os 10 mandamentos, e com uma exclusividade ao decálogo, né? A exclusividade existe aqui por 2 vezes, Deus ele escreveu com o seu próprio dedo os 10 mandamentos, certo? A primeira vez Moisés subiu ao monte, lavou as pedras, entregou a Deus e Deus ele escreveu com o seu dedo, certo? Quando Moisés demorou muito lá, quando ele desceu, o povo havia se corrompido, constituído um bezerro de ouro, idolatrando, e Moisés pegou aquelas tábuas e quebrou aos pés do monte, certo? E depois, novamente, Deus, né, por intercessão de Moisés e tal, Deus foi lá mais uma vez, pediu para lavar lá e escreveu os 10 mandamentos com o próprio dedo. Mas essa ênfase ao 4º mandamento que nós temos, não é pelo aspecto da lei mosaica. Como eu disse para vocês, parte da lei mosaica é os 10 mandamentos que está ali nos escritos de Moisés. Mas existem as leis civis, certo? Que regia ali o comportamento da sociedade. As ritualísticas também. Isso, as leis, a gente diz assim, cerimoniais, que estava relacionada à questão do templo, do santuário terrestre, certo? E também as leis de saúde, né? A questão da alimentação, dos animais limpos, imundos e tudo mais. Então, pelo menos ali 4 tipos de lei. O 4º mandamento, que é o mandamento do sábado, ele especificamente é uma referência à criação. Como, por exemplo, lá cita-se assim, né? Em Êxodo 20, versículo 8 em diante. Lembra do dia de sábado para santificar e guardar, porque o Senhor em 6 dias fez os céus e a terra. Uma referência à criação. Então nós compreendemos, aí está a nossa interpretação, primeiro no Antigo Testamento por isso, que o sábado ele é um memorial da criação. Ele foi dado na criação. E quem existia na criação? 2 seres humanos, Adão e Eva, né? Os primórdios da humanidade. Então não foi dado para o judeu, foi dado para a nação que existia no mundo, que era um casal, ou seja, para a humanidade, certo? Bom, tudo bem, até aí todo mundo compreende assim, todo mundo entende que ele é válido, digamos assim, lá no Antigo Testamento. Então por que ainda os adventistas vivem isso se nós temos o Novo Testamento, a Nova Aliança? Vamos lá. Bom, nós compreendemos na teologia bíblica adventista uma diferença de antiga para nova aliança, certo? A maioria das denominações cristãs compreende antiga e nova aliança como Antigo e Novo Testamento, como se Deus ele mudasse os métodos de salvação, como Deus mudasse os termos de salvação. Só um adendo aqui que é muito importante para a gente entender sobre a questão do sábado, inclusive, na verdade, toda a questão da lei para os adventistas. Os adventistas eles não acreditam, querido ouvinte, que a salvação se dá por cumprimento de lei. Em hipótese alguma, tanto para o Antigo Testamento como para o Novo Testamento, pela interpretação bíblica, nós acreditamos, como o salmista diz assim, né, que a salvação ela ocorre pela graça. Por exemplo, quando Noé foi, né, chamado por Deus para construir a arca, salvar a humanidade, por assim dizer, a Bíblia diz lá em Gênesis 6, que achou graça diante de Deus. Noé achou graça diante de Deus, ou seja, pela graça de Deus, Deus permitiu a Noé, deu privilégio a Noé a pregar a salvação enquanto construísse a arca, e ele conseguiu por isso salvar ele e a sua família. Então não dá para certo? falar que as leis são requisitos para a salvação. Não, as leis, na verdade, pela palavra, nós compreendemos que a lei ela não nos salva.
ela tem um poder de liberdade. Só que se a gente vive para salvar pela lei, ela nos prende, ela nos cativa, ela nos escraviza, certo? Que seria uma coisa meio interesseira também, né? Tipo, sim, eu vou fazer é por recompensa, meritocratória, né? O que nós compreendemos de salvação? A gente já vai voltar de novo para o sábado. Nós compreendemos salvação pela graça, como Paulo diz, né? Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas ele diz assim, a fé sem obras, ela é morta. Certo? Então a salvação é pela graça, a única coisa que eu preciso é dizer assim, mediante a fé, eu preciso ter fé naquilo, eu preciso acreditar naquilo. E essa autenticidade da fé, o que dá certeza de que existe essa fé, é a prova disso, né, é o cumprimento da lei. Em outras palavras, resumidamente, os adventistas do sétimo dia acreditam na salvação pela fé em Jesus Cristo, pela graça otorgada à humanidade, mas as obras, elas precisam acontecer, ou seja, os cumprimentos da lei, ela precisa acontecer como prova de que eu aceitei isso, ou seja, obediência a Deus, aos mandamentos de Deus, como Jesus diz assim, se me amas, guarda os meus mandamentos, é uma consequência da salvação que eu já aceitei. É uma consequência, é um resultado. Eu aceitei a salvação e por amor a Deus, de forma espontânea e não obrigatória, eu sou fiel a Deus. Certo? Então daria para falar que o cristão, ele cumpre a lei porque ele é salvo, e não ele é salvo porque está cumprindo a lei. Ele cumpre a lei porque é salvo, não é salvo para cumprir a lei. Sim. Justamente isso, nós acreditamos assim. Agora, tem um período da história do adventismo no Brasil, porque vocês sabem que o adventista do sétimo dia, ou a igreja adventista do sétimo dia, o movimento da igreja adventista do sétimo dia, ele surgiu nos Estados Unidos da América, e ele foi expandido, exportado, por assim dizer, para outros países. No Brasil, por volta dos anos de 1885, 87, ele desembarcou aqui no Brasil, e por muito tempo o adventismo no Brasil, ele tinha um viés assim, não por conta do que os outros pensavam, por conta da maneira como os adventistas se comportavam, né? Eles tinham um viés assim muito legalista, certo? Ou seja, em outras palavras, membros da igreja, isso estou falando de coisas de 70, 80 anos atrás, certo? Membros da igreja, eles tinham uma pregação muito legalista. Chegou-se a pregar por muito tempo que a salvação ela ocorria mediante a guarda dos mandamentos. Ou seja, se você não guardasse o sábado, você estaria condenado à salva perdição, certo? Então houve uma discriminação e por isso os adventistas ficou muito rotulado como o povo da lei, certo? Então assim, só que sempre a nossa compreensão foi diferente disso. Agora, por conta de umas questões, né, de alguns indivíduos, de alguns dissidentes e de algumas pessoas que não se aprofundou no estudo da Bíblia e levou ou deu ouvido a esse tipo de discurso, desinformação mesmo. Por essas desinformações, por muito tempo houve esse comportamento por parte de membros da igreja, de liderança da igreja, só que hoje a igreja já reverteu essa situação, só que aquele negócio, né, como ficou um rótulo, ainda se tem uma impressão de que nós pregamos a salvação pelo cumprimento da lei. Pela lei ninguém é salvo, mas se não cumprir ela, é prova de que eu não aceitei a salvação. Eu costumo dizer assim, a lei não nos salva, mas o descumprimento dela nos condena. É assim que a gente entende. E o quarto mandamento, que é o mandamento do sábado, a gente entende que o sábado, ou melhor dizendo, os decádulos, os 10 mandamentos, ele é eterno. E por isso ele é eterno, certo? Por ele ter sido transcrito numa representação do caráter de Deus à humanidade, transcrito pelo próprio Deus na nossa linguagem, certo? A gente compreende que ele é eterno. E eu tenho dificuldade, Wellington, de encontrar de Gênesis a Apocalipse alguma referência bíblica que diz assim, não precisa mais cumprir, não precisa mais fazê-lo. Eu entendo que a Bíblia diz assim, nem um tio nem um i passará até que tudo se cumpra e a minha palavra permanecerá eternamente. Eu entendo que esses são textos do próprio Senhor Jesus Cristo que defende a ideia da eternidade da sua lei e da sua palavra, certo? Agora, eu comecei dizendo para você, né, da antiga e da velha aliança. Nós, adventistas do sétimo dia, compreendemos a antiga e a velha aliança nessa perspectiva, não de Antigo e Novo Testamento, mas na perspectiva de que a antiga aliança estava relacionada ao símbolo, certo? E a nova aliança está relacionada ao significado. Como assim, pastor? Bom, se você olhar de Gênesis a Apocalipse, você encontra muito símbolo e significado. Por exemplo, o primeiro símbolo que nós encontramos na Bíblia está lá em Gênesis capítulo 3, versículos 15, 16 e 17, né? Que é quando o homem e a mulher pecam, e Deus, a Bíblia diz assim, que revelou-se a nudez por conta do pecado deles, e Deus vestiu de peles, alguém então teve que morrer, um animal, de pele, a nudez deles, Deus confeccionou, e para isso Deus fez um sacrifício. A gente compreende que ali está o proto-evangelho, ali está a solução para o pecado de Adão e Eva para a humanidade, que é o sacrifício de um cordeiro,
certo? Para poder cobrir a nudez deles. E esse cordeiro é uma prefiguração, ou seja, é um símbolo para um significado, a prefiguração do sacrifício de Cristo. E Deus, na sua metodologia de ensino, na sua didática pedagógica, ele ensina esse processo através das leis cerimoniais, através do sacrifício, certo? Então, a antiga aliança está relacionada a isso, as leis cerimoniais. Certo? Por isso que eles tinham que todo dia, de manhã e à tarde, fazer o sacrifício diário, e uma vez por ano, dia de Yom Kippur, o sacrifício do dia da expiação, certo? Mas quando Jesus, o próprio sacrifício cumprido na cruz do Calvário, isso para o surgimento da nova aliança, certo? A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 22, versos 51 em diante, que o véu do santuário, esse santuário é uma referência ao tabernáculo que eles faziam esse sacrifício, ele se rasga de céu abaixo, aonde se cumpre, né, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí a gente compreende que a antiga aliança e a nova aliança está relacionada a questões de rituais, a questão do símbolo e o significado, mas que são especificadas por leis cerimoniais, como a gente conversou anteriormente, né? Moisés, ele tinha as suas leis, lei moral, lei civil, lei de saúde e as leis cerimoniais. O que nós compreendemos disso? Não tem mais necessidade de fazer sacrifício de cordeiro, não tem mais necessidade de fazer o cumprimento das 7 festas judaicas, porque tudo isso se cumpriu no sacrifício de Cristo. Mas os 10 mandamentos, que representam o caráter de Deus, que eles são eternos, nós compreendemos que Jesus veio e defendeu, e nós não encontramos, adventistas, pelo menos, nenhuma autorização na Bíblia para acrescentar nada a esses 10, adulterar nada a esses 10 e nem retirar nada a esses 10, inclusive ao sábado. Ainda falando nessa pegada sobre a lei e essa divisão que Moisés realmente fez sobre a lei ritualística, a cerimonial, a sanitária, a moral e a civil, você fala que então só ficou a lei moral, aquilo que os 10 mandamentos vai expressar nesse sentido, e daí como que a gente vai lidar, por exemplo, com abstinência de alimentos, que daí se encaixaria na lei sanitária? Vamos lá, eu de ênfase à lei moral, certo? Isso. Mas a lei civil, ela continuou, certo? Como Israel era uma nação, depois, na verdade, um povo, né, estabelecido por meio de uma tribo, né? Ali no período de Juízes, a lei valia para eles, certo? Hoje, e depois se tornou uma monarquia e continuou, né? A lei civil deles. Então, assim, eu dei ênfase à lei moral, mas o que nós compreendemos de, não vou dizer assim, inutilidade, mas o cumprimento do significado através desse simbolismo que é a antiga aliança para a nova aliança, é uma referência apenas à lei cerimonial ou, como você fala, ritualística, certo? Mas as demais leis para o povo de Israel valia a lei civil, para a humanidade, porque é uma representação do caráter de Deus, é um povo escolhido, mas ele foi dado primeiro a Adão e Eva no Éden, certo? Os 10 mandamentos. Agora, para a lei de saúde, nós acreditamos sim, certo? Que a discriminação dos tipos de alimentos, certo? Nós acreditamos sim que ela tem uma validade, certo? Na verdade, Wellington, para nós, adventistas do sétimo dia, tudo que Deus tem de bom e ideal está especificado nos 2 primeiros capítulos da Bíblia, certo? O ideal, você sabe que existe o ideal e existe o real, a nossa realidade. Existe aquele plano ideal de Deus, que é o bom e perfeito, impecável, e existe aquilo que é a realidade que o ser humano consegue viver por suas escolhas e limitações. Para nós, o ideal está lá, que você tocou no assunto da alimentação, né? Está lá em Gênesis 1 e 2. O que diz lá? Frutas, legumes, cereais e castanhas. Nada, inclusive, de nada de origem animal, certo? Mas aí, quando Deus ele permite o consumo de alimento carne, quando há uma orientação ali após o dilúvio, para Noé, no que se comer dos animais limpos, ele especifica esses tipos de animais que poderiam ser consumidos, que são os limpos, certo? Não por um aspecto simplesmente de saúde necessariamente, ou de questão sanitária, mas num aspecto para nós muito importante que está relacionado à natureza do animal, certo? Por isso que para nós adventistas existe uma diferença dos tipos de alimentos a se comer, de animais puros e imundos, não por um aspecto cerimonial. Por quê? Porque alguns falam assim, não, a lei de saúde ou sanitária está relacionada à questão ritualística cerimonial. Se a pessoa, por exemplo, comesse um porco ou tocasse no porco, ela não poderia participar dos rituais do santuário. Na verdade, nós compreendemos isso de maneira diferente, porque se a gente compreendesse assim, talvez seja por isso que você tocou nesse assunto, teria uma correlação, e logo,
Se uma coisa não está valendo, que é o cerimonial, a de saúde também não. Bom, elas não necessariamente têm esse tipo de relação. A relação que Deus estabelece lá na questão da impureza ou da pureza está relacionada à questão deles como um povo exclusivo de Deus, deles serem santos separados para Deus. Como, por exemplo, a questão do sábado. Quando ele é discriminado por Deus como um dia separado, é no sentido de ser santo e exclusivo para Deus. E o ser humano, quando ele come aquilo que é designado por Deus para não ser consumido, ele está quebrando também esse princípio de ser separado e exclusivo para Deus, então, certo? Então vamos ver se eu consigo entender. A questão cerimonialística, ela não é mais porque ela sim foi cumprida em Jesus. Certo. Tudo o que acontecia de cerimonial lá, todos os rituais, todos os emblemas do tabernáculo, candelabro, os pães da propiciação, a arca da aliança, tudo era uma referência ao sacrifício de Jesus Cristo. Como ele se cumpre como um cordeiro pascual, e é interessante que se você fazer um estudo, né, teológico profundo do assunto, o cordeiro ele é sacrificado na hora do sacrifício de Cristo. Né? E ele é sepultado e enterrado na hora do sacrifício da expiação também, certo? Então ele é o cordeiro perfeito, sem mácula e sem pecado, certo? Então tudo apontava para Cristo. Como se cumpriu em Cristo, não tem mais necessidade disso. Era tudo para ensinar para o povo, ó, o cordeiro está aí, vocês precisam aceitá-lo. Então, como eles não compreenderam e aceitaram isso, o povo judeu, claro, eles rejeitaram e até hoje eles estão vivendo por isso. Mas nós que temos uma compreensão correta, digamos assim, das coisas, no sentido de que é o Cordeiro, Jesus, que como você falou, né? Jesus, ele é o centro, ele é o grande, maior personagem da história da humanidade, independente se é crente ou ateu, exato, certo? E para os cristãos, independente, a gente precisa aceitar e pronto, acabou. Agora, a gente tem essa ênfase de que o cumprimento dele, claro, é por um plano maior de Deus, que é o plano da salvação, sim, mas Deus deixou esse plano de salvação explicitado nas cerimônias que ele permitiu e festas ao povo, o povo realizar, para ensinar para eles que o cordeiro estava ali. E a ironia da coisa é que eles, inclusive, né, sacrificou o cordeiro e rejeitou o sacrifício do cordeiro, certo? E pastor, ainda nessa pegada sobre Jesus, né? Quem é Jesus dentro do adventismo? Porque eu acho que você já deve ter ouvido isso algumas vezes, eu já ouvi, que fala que para os adventistas Jesus é um anjo ou coisa do tipo, fazem uma certa confusão nesse aspecto e tudo mais. Jesus para o adventismo, ele é Deus, ele é o Filho de Deus, é o Salvador, é o Messias, qual é o papel e a magnitude da importância dele dentro da crença adventista? Muito bem, nós adventistas temos 6 doutrinas, né? E uma das doutrinas é a doutrina de Deus. A doutrina de Deus, onde temos a crença na pessoa do Pai, a crença na pessoa do Filho e a crença na pessoa do Espírito Santo. Certo? Trindade. A Trindade. Né? Cremos num Deus triuno, ou seja, nós cremos apenas na existência de um Deus que tem 3 pessoas distintas, coeternas, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus Cristo, ele é um Deus, certo? Nem maior e nem menor aos demais, ao Pai e ao Espírito. Ele é Deus com todo o poder e magnitude, como todos os demais pessoas da divindade, da Trindade. Agora, eles têm ministérios diferentes, certo? Por exemplo, para nós, a referência de Jesus no Antigo Testamento é Miguel, certo? Então, lá em Apocalipse fala que Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão e os teus anjos, né? Então, Jesus, ele é esse Miguel que está ali num nome de, como é o significado do nome, quem é como Deus, batalhando e defendendo a causa e o caráter de Deus, certo? No Novo Testamento, em essência, os evangelhos, nós encontramos esse Jesus, né, encarnado, é o Filho do Homem, como Mateus muito gosta de escrever, como Lucas gosta de falar, né, o Filho do Homem, o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? É o Deus Homem, certo? Onde cremos num Jesus 100% divino, certo? Porque alguns gostam de fazer uma confusão aí, né? Principalmente os antitrinitarianos, né? Eles gostam de dizer que Jesus, ele possuiu uma natureza menor, como de um anjo, ao ter a encarnação. Nós acreditamos, Wellington, no ministério da encarnação como algo incompreensível à mente humana. Alguns dizem assim, por teologia isso é uma justificativa para não explicar os fatos, né? Bom, se pensam assim, o fato é que muita gente estuda sobre o assunto e a mente, a compreensão humana, ela fica fazendo rodeios e não consegue metafisicamente comprovar isso, certo? Assim, mas como que ele pode ser Deus se ele fala, meu Deus, por que me abandonaste e tal? Então logo ele não é Deus, pode ser divino, mas Deus não vai ser, né? E o mesmo Jesus disse assim, ó, eu e o Pai somos um.
ok? Quem vê a mim vê ao Pai. Alguns falam, não, mas apenas uma representação e um espelho, um reflexo. Como lá na criação diz assim, né? Foram feitas a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, apenas não é igual, é semelhante. Tem uma diferença aí, né, de nomenclatura. Bom, como nós compreendemos? Compreendemos ele ser 100% Deus, no ministério da encarnação ao ventre de Maria, gerado pelo Espírito Santo. E por ter essa encarnação, ou seja, por ter a participação da geração de Jesus, né, por meio de Maria, cremos também que ele possui a natureza humana. De que proporção? 100% divino e 100% humano. Não é 50-50. Ele é 100-100. Ele não é um semideus. Ele é 100% divino e 100% humano. Aí tu pergunta assim para mim, mas como assim? Por que disso? Não poderia ser somente Deus? Bom, para solucionar o problema do pecado, tem que ser alguém sem pecado. Certo? E para haver alguém sem pecado, tem que ser divino. Certo? E para ser alguém que poderia justificar, vencer o pecado, né, sem contar com as vantagens da divindade, teria que ser humano. Certo? Então nós compreendemos que por isso o ministério da encarnação representa um Deus divino humano. E para nós Jesus é isso. Deus homem, mas Deus filho, Deus humano, 100% divino, 100% humano. Não é 50-50 não. Certo? E quem ele é para nós? Bom, hoje, antes ele era esse que veio, habitou entre nós, certo? Solucionou o problema do pecado na cruz por nós, certo? E agora ele tem um ministério de intercessão, ok? Ele diz assim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Tudo que pedires em meu nome. O que nós acreditamos com isso através desses textos? Nós acreditamos que somente Jesus tem poder de intercessão, certo? Eu vou para junto do Pai, ele diz lá, né? Nós acreditamos assim, Jesus ele morreu na sexta-feira, foi cravado na cruz meio-dia da sexta, morreu às 3 horas da tarde. Antes do pôr do sol da sexta, ele foi sepultado e ele ressurgiu o domingo de Páscoa, certo? Ficou 40 dias com os discípulos, depois ele teve a sua ascensão. Durante 10 dias ele teve a sua ascensão, e lá em Apocalipse 2 e 3 fala da entronização de Jesus, onde ele senta à destra do Pai, e acontece após isso o cumprimento daquela promessa que ele faz em João capítulo 15, que importa que eu vá para que o Consolador venha. No momento que Jesus ele é entronizado no céu, cumpre-se o dia de Pentecostes, o Espírito Santo é derramado sobre a terra para os discípulos, certo? Nós acreditamos nesse mistério de intercessão, que Jesus ele está intercedendo. E ele mesmo diz, né, eu sou o advogado, certo? O intercessor. Só que ele faz uma outra obra também. Ele diz assim, ninguém julga... O Pai não julga, ao Filho confiou todo o julgamento. Ou seja, nós acreditamos e confiamos que Jesus ele é o nosso intercessor, nosso advogado, mas ele também faz uma obra de juiz, ok? Ele é quem vai dar a sentença da minha e da vida de todos nós, se é condenação ou se é justificação. Porque ele certo? Pagou o preço. Ele que pagou o preço, ele que viveu, o Pai confiou a ele o julgamento, certo? Então, não é mais importante nem menos importante que o Pai. Não é mais importante nem menos importante que o Espírito Santo. Todos têm sua missão em relação à salvação da humanidade, certo? E a missão, a missão de Jesus nesse sentido é vir e viver entre nós, possuir pelo ministério da encarnação a natureza humana, 100% divino, 100% humano. Ele é o nosso intercessor lá do Pai, ou seja, tudo que nós pedimos ao Pai é em nome dele, certo? Ele nos intercede, ele nos advoga. Então, se Satanás, o nosso adversário, nos apresentar acusação, ele é quem nos defende, certo? Mas ele que também vai dar uma sentença para nós, certo? Esse é Jesus Cristo para nós, o nosso Salvador. A salvação, como Paulo diz lá em Atos capítulo 17, verso 28, não há em nenhum outro nome a não ser Jesus Cristo. Então, para nós, a salvação não é em nome de Pedro, não é em nome do pastor Lucas, não é em nome do bispo fulano de tal. A salvação só acontece em nome de Jesus. Então, esse negócio de Jesus ser um anjo é muita balela, né? Porque... Para os adventistas, isso aí é uma heresia. Para os adventistas, isso é uma heresia. Infelizmente, existem alguns movimentos, até de parte de pessoas que vieram de origens adventistas do sétimo dia, que criou essa teoria, certo? A gente chama uma teoria trinitariana, né? Que defende um pouco essa dificuldade da compreensão da natureza de Cristo, certo? Então tem sim um movimento. E porque o pessoal faz confusão com o nome Miguel, não é? Sim, faz uma confusão tremenda aí com o nome de Miguel, certo? Atribuindo isso à natureza menor de Cristo. O que nós compreendemos até por curiosidade sobre os seres celestiais, né? Cremos que só existe um Deus nessas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E abaixo disso, todos os anjos, arcanjos e querubins. E quem Lúcifer era nessa história? Lúcifer era
o intermediário. Anjo, criatura, não possuía divindade, era um ser celestial, certo? Mas ele queria ser como Deus, e por isso que ele causou toda essa confusão. Jesus, ele não estava no mesmo patamar e nível que Lúcifer, ele estava num patamar de divindade, certo? E o problema que eu penso que é até um problema profético de Jesus, quando ele diz assim, haverá falsos cristos, falsos profetas, difamando o nome dele, certo? É quando as pessoas tentam rebaixar Jesus a uma posição pela sua natureza humana de Lúcifer, dizendo que era um anjo. Veja, é um opositor direto. Que é um opositor direto. Veja, eles não estão em mesmo nível, certo? É a mesma coisa do ser humano com o anjo. Não tem nem comparação. Nós temos uma natureza humana limitada e o anjo tem uma natureza celestial, certo? Então, comparar anjo com Deus é impossível, assim. Claro que para nossa compreensão finita, limitada, não temos muitas informações para isso. Mas para o adventista, eu tenho segurança em dizer que, segundo a Bíblia, Jesus ele é Deus. Ele é o intercessor, advogado, juiz. Ele é o nosso Salvador. Pastor, eu não ia perguntar isso, mas você falou tanto de Jesus, o que ele é, né? Ele é o intercessor, ele é o Salvador, ele é o Deus que está lá e advoga a nosso respeito, vai ser o nosso juiz e tudo mais. E daí parece que esvazia um pouco as atribuições do Espírito Santo. E o que ele faz nisso tudo? Muito bem, essa pergunta é muito importante. Vamos lá. Bom, nós adventistas do sétimo dia temos uma compreensão bem diferente de muitas igrejas evangélicas pentecostais e neopentecostais a respeito da pessoa e obra do Espírito Santo. Para nós, o Espírito Santo, como eu disse para você, Pai, Filho e Espírito Santo, eles estão no mesmo nível de poder, de natureza, enfim, claro, com missões diferentes. Então, para nós, o Espírito Santo, ele sempre existiu, ele participou da criação. A Bíblia diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, certo? A terra, porém, era sem forma e vazio, o Espírito de Deus pairava. Então, ele participou para nós lá na obra da criação, certo? Ele sempre esteve conduzindo o povo de Deus, certo? A propósito, quando a Bíblia diz assim que na criação do homem, ela tem uma fórmula, corpo mais fôlego de vida igual a um ser vivente, nós compreendemos que nós só existimos pelo poder do Espírito Santo em nós. A partir do momento que ele deixa de se manifestar em nós pelo seu poder, que é um poder que vem de Deus, e o Espírito Santo é Deus, certo? Nós existimos, certo? Então, o Espírito Santo, ele percorre toda a Bíblia. E de maneira muito especial, Jesus promete em João capítulo 14, 15, 16 e 17 aos discípulos que ele diz assim, importa que eu vá para que o Consolador venha. Como eu mencionei a você anteriormente, esse Consolador, essa promessa se cumpre de maneira especial no Pentecostes, que é quando Jesus ele é entronizado no céu. Ou seja, Jesus ele veio, começou a sua obra na terra por 33 anos, 3 anos e meio de ministério, certo? E o Espírito Santo ele deu a continuidade usando essas pessoas que se dispuseram nas mãos de Deus como instrumentos, como seus discípulos, como os verdadeiros cristãos. Então o Espírito Santo ele tem essa missão de quê? João 16, verso 17 diz assim, convencer do pecado, da justiça e do juízo. Tudo bem, então ele quem fala a minha consciência das coisas erradas, certo? É a comunicação do céu com a humanidade, certo? Na nossa consciência, ele que conduz as coisas. Agora, quando nós estudamos os escritos do apóstolo Paulo, na teologia paulina, nós encontramos ali sobre a questão dos dons e frutos do Espírito, Então, o que o Espírito Santo também tem como obra? Diz assim que ele é quem capacita, ele é quem distribui dons e talentos como lhe apraz. Ou seja, na estrutura do trabalho missional da igreja, dos cristãos, ele é quem conduz as coisas, é o Espírito Santo. Então, os dons espirituais é o Espírito Santo que capacita, habilita, ele que forma em nós, certo? Os frutos do Espírito, que é longanimidade, amor, paciência, perseverança e tudo mais, é o Espírito Santo quem produz isso em nós, certo? Então o Espírito Santo tem uma obra extraordinária. Então no mundo hoje ele é mega importante. Necessariamente. Sem a atuação dele, nós estaríamos perdidos, certo? Porque existe essa diferença missional. Hoje, na nossa compreensão, para entender bem, Jesus está lá no céu, rogando e intercedendo por nós, a destra do Pai, fazendo obra de juiz e advogado, certo? E o Espírito Santo está aqui na terra, ok? Fazendo esse trabalho no nosso coração, na nossa mente, capacitando, habilitando, aperfeiçoando, instruindo. É isso que o Espírito Santo faz, certo? Agora, até por uma questão curiosa aos nossos queridos ouvintes, talvez vocês podem perguntar assim, mas então que tipo de batismo que o Espírito Santo faz para os adventistas do sétimo dia? O que é ser batizado no Espírito Santo? Bom, a Bíblia diz assim nas palavras de João, quando Jesus tem um encontro com Nicodemos, ele diz assim, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus.
que nós compreendemos sobre isso? Bom, tem que ter 2 tipos de batismo. Batismo na água, que é o batismo de Jesus, que é o batismo por imersão, certo? Marcos 16 diz assim, quem crer e for batizado será salvo, batismo por imersão. E João 3, verso 5, que diz assim, quem não nascer da água do Espírito, do Espírito. O que é o batismo do Espírito? É o batismo do Espírito Santo. E o batismo do Espírito Santo, para a compreensão nossa bíblica adventista, não é uma manifestação em dom de línguas. Aí você fala assim, mas lá em Atos capítulo 2, quando eles recebem o Espírito Santo, eles começam a falar em línguas. E a gente compreende a necessidade de falar em línguas ali. Qual que era a necessidade? Bom, eles estavam ali num recinto, estudando, orando a Bíblia 10 dias, e cumpre-se o dia de Pentecoste, que é quando eles recebem o Espírito Santo, certo? E eles falam em língua, até tem uma justificativa escrita por Lucas ali em Atos, pelo fato de que eles estavam ali com várias pessoas de vários lugares que vieram para aquela região por ocasião da Páscoa, pelos festejos, para poder elas compreender sobre o poder do evangelho na vida daqueles apóstolos. Inclusive eles falam, mas vocês não eram galileus? Como é que vocês falam dessa maneira? Porque é o Espírito Santo que está conduzindo essa obra, certo? Então, para os adventistas do 7º dia, a utilidade do dom de línguas ali em Atos, como pode acontecer hoje, é uma utilidade funcional, tem uma função, uma missão específica, inteligível, onde a objetividade eu que não falo o teu idioma, por exemplo, digamos que eu não sei falar português, eu sou um americano, falo inglês, eu falando na minha língua materna, você entende na tua. É isso que o Espírito Santo faz em questão de dom de línguas. Agora, o que nós vemos por aí, observamos por aí em algumas crenças sobre isso, é que se manifesta alguns tipos de falatórios e ninguém entende nada. Ou seja, não há aquilo que Paulo fala sobre a questão de compreensão da parte da manifestação do Espírito Santo. Então, para nós, o batismo do Espírito Santo ele não é a caracterização de quando alguém fala de maneira diferente, de maneira assombrosa talvez, ou assustadora, como alguns chegam a relatar quando isso acontece, certo? Nós compreendemos que o batismo do Espírito Santo é quando eu busco Deus na minha vida, eu clamo por Ele, eu permito que Ele faça em mim morada. Eu diz assim, olha, se vocês permanecerem em minha palavra, eu e o Pai fazemos morada em você. Ele diz lá em João capítulo 14, verso 23. E quando isso acontece, o Espírito Santo ele vai trabalhando no meu coração, ele vai me habilitando, ele vai me capacitando, ele vai me conduzindo. Eu vou viver a passar um processo que na Igreja Adventista nós conhecemos assim, um processo de santificação. O que é esse processo de santificação? Não é imunização de pecado. Como se cada dia eu tomasse uma dose para poder diminuir o pecado de mim. Não. Mas é um processo de onde eu vou aceitei a salvação, eu vivo essa salvação e eu vou vivendo uma jornada com o povo naquele deserto rumo a Canaã, não terrestre, mas celestial. É o Espírito Santo que faz essa obra na minha vida. Esse é o batismo do Espírito Santo. Certo? Um fato curioso sobre a nossa compreensão do Espírito Santo também é um termo que nós usamos e muitas igrejas evangélicas, pelo menos eu tenho percebido, têm usado também, que é o termo se chama assim, o fechamento da porta da graça. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, certo? O que é o fechamento da porta da graça? É quando as coisas estarão definidas, ou seja, como Jesus diz assim, olha, que o justo continue praticando a justiça e o ímpio continue praticando a pecaminosidade, a iniquidade, certo? É aquela teoria de que vai ter um momento que o Espírito Santo vai ser retirado sobre a terra. Perfeitamente. Então, a obra do ministério do Espírito Santo, ele tem um limite de atuação, certo? Que é quando vai se cumprir o ministério de Cristo no céu. Veja como é que nós entendemos as coisas. O Espírito Santo ele tem um ministério aqui na terra. E esse ministério está sincronizado com o ministério de Cristo lá no céu. Então, por exemplo, lá em Apocalipse nós temos uma série de cadeias de 7, né? 7 igrejas, 7 trombetas, 7 pragas, 7 selos. E todas essas, na nossa compreensão bíblica, teológica do Apocalipse, estão relacionadas. Então, quando se cumpre as 7 trombetas, certo? Com a 7ª igreja, com o 7º selo, a Bíblia diz assim, nas palavras do apóstolo João, capítulo 17, verso 20, se declarar feito está, ou seja, Cristo ele vai terminar a sua obra de intercessão. Quando ele terminar a sua obra de intercessão, o Espírito Santo ele vai ser retirado da terra e aí pronto, está resolvido. Quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Ele cumpriu a sua missão. Por quê? Por que está resolvido? Porque a gente compreende que quem só pode levar uma pessoa a um arrependimento e uma conversão é o Espírito Santo. Então, se ele vai deixar de atuar, como uma pessoa vai se posicionar de um lado que ela não está? Não tem como. Então essa é a nossa compreensão. Agora, sabe o que é um fato curioso? Assim, talvez eu falo curioso no sentido de que muitas pessoas, até no meio dos adventistas que não dedicam um pouco mais do que deveria ao estudo da Bíblia, é que essa é a grande distinção de crença que nós temos em relação às demais denominações, que curiosamente não é o sábado.
certo? É a compreensão da doutrina do santuário. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Então lembra que nós começamos a falar das leis cerimoniais, que ela foi cumprida e no seu significado através do sacrifício de Cristo. Exato. Só que nós acreditamos, conforme especifica lá em Hebreus, capítulo 1, 2, 3 e 8, que existe um santuário no céu. Que Cristo, lá em Hebreus, fala, né, ele é o nosso sumo sacerdote, que entrou em um tabernáculo não feita por mãos humanas, mas que o Senhor erigiu. Ou seja, para tu entender, que quando Cristo é entronizado depois lá dos 10 dias da sua ascensão lá no céu, ele é entronizado num santuário, ele ministra nesse santuário. E tudo o que acontece na ministração desse santuário lá no céu é uma referência do que acontecia na ministração do santuário terrestre. Então, existem 2 tipos de ministração. O diário, sacrifício de manhã e à tarde, o ritual lá que havia o sacrifício de um cordeiro para quem tinha dinheiro, ou de pombos ou pássaros para quem era mais pobre, tudo para poder fazer intercessão. Cristo ele ministra lá. Isso é conhecido como obra de juízo investigativo, que quando chegava o dia da expiação, eles faziam a obra de juízo, né, de tudo aquilo, onde no ciclo daquele ano, eles faziam a purificação do santuário, certo? Nós compreendemos que essa ministração acontece também lá no céu nessas 2 proporções, em sincronização daquilo que o Espírito Santo faz na terra. Ou seja, quando haver o cumprimento do juízo investigativo e a execução desse juízo lá no céu, o Espírito Santo ele vai terminar a tua obra na terra, e por isso que nós compreendemos que ele vai ser retirado da terra. Então, só por curiosidade, queridos ouvintes, aquilo que nós compreendemos ser mais distinto das demais denominações cristãs não é a questão do sábado, certo? Como eu disse para vocês, muitas outras denominações, somos minorias nesse sentido, é claro, mas existem muitas outras denominações cristãs que também têm um quarto mandamento do sábado como um dia específico, separado, especial, mas o que nos difere necessariamente por um fato de curiosidade é a compreensão de uma doutrina do santuário, ok? E essa doutrina tem apoio bíblico, né? O senhor falou Muito aí bem. do apóstolo Paulo vai falar que Jesus é o sumo sacerdote para sempre, da ordem de Melquisedeque e tudo mais. Isso. É disso aí? É disso aí. Ali o livro de Hebreus, propositalmente, né, a gente crê que, embora haja uma discussão Eu ampla. falo Paulo porque a maioria fala Isso, Paulo. Mas... isso, ao livro de Hebreus, né? Nós também confiamos que seja dessa maneira, né? Embora haja alguns que defendam isso, tem uma discussão muito acirrada sobre esse assunto. É dentro desses textos ali de Hebreus que nós compreendemos, certo? Por exemplo, quando eles fazem o santuário lá no Êxodo, lá no livro de Êxodo, capítulo 15, é descrito lá, né, que Moisés ele sobe no monte, Deus ele mostra como ele deve construir o santuário na terra, tabernáculo, né? Então, conforme foi mostrado, a Bíblia usa essas palavras. Então, se foi mostrado de onde? Ele vê algo pronto. Então, nós compreendemos que esse formato ele está no céu e ele é reproduzido aqui na terra. E quem ministra nesse santuário, como nosso sacerdote, e sumo sacerdote também, porque ele ocupa os 2 ofícios, é Jesus Cristo, lá. Certo? Então, nós compreendemos assim. E só para ficar assim mais bem explicado, como nós compreendemos, esse santuário ele vai se estabelecer na terra, ok? Então, como assim, pastor? Bom, isso já é uma questão, né, de soteriologia, né, de eventos futuros, né? Nós acreditamos que, após ali, como muita gente acredita, a vinda de Jesus, né, a destruição do mal, o milênio, alguns acreditam nisso, né, a Bíblia fala, certo? Vai ter a Nova Jerusalém, a cidade santa, certo? E lá em João capítulo 20, Apocalipse capítulo 22, há a descrição de como é essa cidade, que na descrição aí, que pode ser simbólica ou literal, ela é cúbica, né? Lados e medidas e alturas todas iguais, e se você fazer as contas ali vai dar milhares de quilômetros de comprimento, altura e profundidade. Nós, pela descrição que João faz ali da Nova Jerusalém, que é onde está o santuário de Deus, onde o Senhor habita, João escreve nessas palavras em Apocalipse, ela vai descer e se instaurar na terra, certo? Então veja, o exemplo daquilo que está no céu foi dado e reproduzido na terra. Jesus ele cumpriu todo esse simbolismo através do seu significado, do seu sacrifício. E depois ele foi para o céu e ministrou nesse santuário para continuar, né, o plano da salvação para a intercessão e salvação da humanidade. E depois que salvar a humanidade, na nossa compreensão, isso tudo vai se instaurar aqui na Terra. Em outras palavras, acreditamos e confiamos, Wellington, que a humanidade ou o planeta chamado Terra é o único planeta caído em pecado. Mas que por custar a vida do Filho de Deus, do próprio Deus, e outras mais também questões, certo? Deus, ele não por um capricho ou necessidade,
mas por amor à humanidade, nem para supervalorizar. Ele vai instaurar o centro do universo, que é o seu trono, aqui na Terra, ok? E é aí que os salvos vão habitar com ele, né? Isso. Aí começa-se a eternidade, né? Então, para alguns, o céu é só 1000 anos, né? Para nós, não. 1000 anos é um prelúdio à eternidade, e o céu ou a eternidade vai ser quando ele instaurar aqui o seu trono, né? A Nova Jerusalém, onde, onde reinaremos com Cristo por toda a eternidade. Pastor, agora eu acho que eu vou falar um pouco sobre a questão mais social, mas daqui a pouco, né, no sentido de como a religião lida com o meio onde ela está inserida e tudo. Mas antes disso, a Bíblia, ela é a única fonte de autoridade divina para os adventistas, o rito lá da reforma, é só a escritura mesmo, ou tem alguma outra coisa para complementá-la? Ou como que seria essa questão de outros textos, outros escritos e tudo mais? E se existem, quais são os níveis que eles estão de igualdade ou abaixo da Bíblia Sagrada? Vamos lá. Como toda instituição, porque uma igreja é uma instituição, ela tem ali o seu corpo doutrinário, tem o seu código de ética, tem os seus manuais e regulamentos, tem os seus escritos, né? Tem os seus acadêmicos, teólogos que escrevem coisas sobre a teologia, a doutrina, e a igreja ela vai evoluindo conforme vai se aprofundando nesses tipos de estudos e ensinamentos, certo? Bom, tudo que nós temos de produção literária, acadêmica, tudo que nós temos de questão de documentos, praxes e regulamentos, nós extraímos da teologia bíblica, daquilo que a Bíblia ela apresenta, daquilo que a Bíblia ensina, daquilo que ela revela, certo? Claro, existem questões, Wellington, que são por um aspecto cultural, de uma geografia e localidade, que a Bíblia ela tem uma dificuldade pela maneira como ela foi escrita, né, na época e realidade, diferente daquilo e contexto de hoje, certo? Então, sobre isso, nós prezamos pelos princípios fundamentais da Bíblia. Em outras palavras que eu quero dizer, certo? Às vezes há conflito de interpretação bíblica diante de uma geografia e realidade de comportamento humano, certo? Por exemplo, Paulo fala sobre a questão de cabelos grisalhos, da questão da modéstia, da questão de como um homem se vestir, como uma mulher se comportar socialmente, certo? Para a nossa realidade de Brasil, por exemplo, nós não temos dificuldade quanto a isso, mas em alguns países do mundo possa ter. Então a igreja ela entra com estudos nesse sentido, certo? Para poder definir de maneira específica cada coisa a cada coisa. Mas sempre, é isso que eu quero defender e explicar aqui, nunca em contrariedade à Bíblia. Certo? Agora, respondendo a tua pergunta, pastor, mas existe algum tipo de produção, material, escritor, não existe nada que a igreja possa dizer assim, isso aqui está no mesmo nível que a Bíblia, que esteja no mesmo nível que a Bíblia, não. Para nós, a Bíblia é o único livro, certo? Acima de sagrado. Todos os livros. O único livro sagrado. São 66, escrito por cerca de 40 autores. A palavra de Deus está aqui, é o cânon bíblico, dentro daquele período que nós compreendemos o cânon bíblico, é isso aqui. Agora, nós temos, como disse, os materiais, que são para uma questão de instituição, de regulamentos e praxes, certo? Que são extraídos da Bíblia, trazendo para uma linguagem, para uma questão de ordem civil e social e moral, que são mais específicos, né, para cada questão e situação. Também temos, como é do conhecimento, acho que na última vez a gente conversou um pouco sobre isso, alguns escritos de uma das fundadoras da Igreja Adventista, conhecida como Ellen White, né, Ellen Gold White, certo? Onde ela escreve coisas, né, relacionadas a conteúdos da Bíblia, relacionados a um tipo de mensagem emergente, presente, certo? Que, na verdade, em essência, defende tudo aquilo que a Bíblia tem, certo? Agora, qual que é o problema disso? Bom, como ela escreve muita coisa, ou seja, o conteúdo dos seus escritos supera o conteúdo da Bíblia no sentido de proporção, não de qualidade, certo? As pessoas, e também com uma linguagem, né, mais contemporaneizada, que na verdade é mais para poder explicar a Bíblia, muita gente estuda os seus escritos e usa esses escritos como escritos canônicos, inclusive. E isso é um equívoco. Daí a nossa... Colocando na mesma prateleira da Bíblia. Não, isso não existe para nós. Mas tem gente que pratica dessa maneira. Então, os escritos de Ellen White, mesmo aqueles que foram manuscritos, ou seja, foram escritos à mão. Então, só para ter uma curiosidade, Ellen White tem na sua produção literária cerca de 100 mil páginas
catalogadas, né? Mas essas 100 mil páginas não foram manuscritamente, né, prescritas, certo? Ela tinha assistentes que escreviam para ela enquanto ela ditava as palavras, certo? Mas mesmo seus escritos que foram ali escritos a punho, nós não acreditamos que eles são canonizados, que eles estão no mesmo livro de Bíblia, certo? Nós acreditamos na sua inspiração, nela como uma profetisa, como uma serva do Senhor, nas suas revelações, instruções e tudo mais. Nós temos pessoas acadêmicos para isso que fizeram testes na época. Temos registros documentados disso para validar esses tipos de testes e tudo mais, Wellington. Mas nós não acreditamos, e ela mesma defende, diz, usando as seguintes palavras, né, que os seus escritos são uma luz menor para guiar a luz maior. Então não deixa de ser uma luz no norte, para instruir, para aconselhar, porque ela escreve teologia bíblica, ela escreve aconselhamento familiar, aconselhamento conjugal, escreve na área de saúde, muita coisa, certo? Mas é uma luz que ilumina, que clareia, que conduz, que traz uma instrução, mas não como a luz menor, luz maior, perdão. E o objetivo de tudo aquilo que ela escreve, ela diz, é para conduzir a Bíblia. E ela escreve terminando dizendo assim: se vocês estudarem com o temor do Senhor e a busca do Espírito Santo a Bíblia, vocês não precisam ler o que eu escrevo. Porque tudo que eu escrevo está na Bíblia. E o problema é que as pessoas querem pegar coisas mastigadas e prontas. Pior seria se ficar buscando na internet, né? Então, de novo, é uma confusão que acontece, que nem a questão de Jesus ser um anjo lá. Isso, isso mesmo. Já falou. As pessoas acabam tendo aí, por falta da informação ou a desinformação, a rotulagem de dizer que os adventistas têm aí um profeta. Ela não deixa de ser reconhecida por nós como profetisa, mas dizendo que os seus escritos estão ao mesmo nível da Bíblia. Jamais. O único livro que está para nós no nível e patamar de santidade é a palavra de Deus, outro mais não. Tá. Pastor, agora vindo um pouco mais para baixo, que no nosso nível mesmo de mundo, né, saindo da questão metafísica, óbvio, nós estamos passando por um momento aí que vai ser o único na história da nossa geração, né, uma pandemia com esse nível de proporção e tudo mais. Você particularmente enxerga isso, né, essa desgraça, né, entrando não só dentro da pandemia, mas o mal que ocorre no mundo, né, a peste, guerra, fome, miséria, doença, lamento e tudo mais que nos assola. Como ver Deus nisso tudo e como crer que Deus é bom, né, se Ele é bom, com esses cenários, e por que isso ainda acontece com Deus bom, que é o Criador de tudo, e com tão amoroso, que deu o seu Filho, né, por amor e tudo mais, e o mundo é tão miserável, né, nesse sentido, assim, de desgraças a todo tempo, a todo minuto. Vou parafrasear todo o teu conjunto de perguntas com a frase que os ateus gostam de propor aos cristãos: se Deus realmente existe, por que o mal existe? Bom, exato, aí está a grande prova da existência de Deus, porque a existência do mal, ou vice-versa, né? Bom, nós, pela Bíblia, Adventistas do Sétimo Dia, respondendo também particularmente, acreditamos que todo sofrimento existe por duas situações ou proporções, ok? O pecado por um estado natural, ou seja, porque Adão pecou, Lúcifer lá transgrediu e foi expulso, e o pecado ele reinou na terra, habitou na terra. Naturalmente existe o sofrimento, certo? Naturalmente, ou seja, independente de que alguém criou um vírus no laboratório, independente de alguém fazer mal para alguém, independente de alguém ter a intenção, vai ter sofrimento, porque houve um desequilíbrio na criação de Deus, porque o vírus chamado pecado, ele infectou o mundo, certo? Infectou as pessoas, infectou a natureza, infectou as leis naturais que Deus estabeleceu. Então por isso que chove demais, acontece tempestade, acontece terremoto na natureza. Então houve uma interferência por infecção do pecado nas leis naturais e tudo mais, certo? Então, primeiro ponto: sofrimento existe, lamento existe, morte existe, pandemia existe, porque existe o pecado como um estado natural, ok? Segundo ponto: as pessoas sofrem porque elas escolhem fazer errado. Elas escolhem transgredir, elas escolhem desobedecer, elas escolhem fazer a maldade. Então eu escolho matar, eu escolho roubar, eu escolho, digamos, estou só aqui brincando com a situação,
que é uma situação séria. Eu escolho criar, desenvolver uma doença, uma AIDS e colocar num país, ou criar uma bomba atômica e estourar e matar pessoas e ter radiação e outras coisas. Eu escolho produzir alimentos industrializados que eu sei que vai fazer mal para a humanidade, mas eu preciso atender uma demanda comercial e daqui a pouco as pessoas desenvolvem uma série de doenças e etc e tal. Enfim, eu escolho fazer essas coisas, certo? Então, o pecado ele existe em duas proporções e provoca sofrimento na humanidade. É natural, porque ele foi transmitido para a natureza humana, para o planeta chamado Terra, ok? Ele habita no meio de nós, certo? Nós já nascemos com ele, porque nós, sendo assim, podemos escolher fazer errado, certo? Mas Deus ele não pode intervir, talvez seja a pergunta, se Deus ele é amor, por que ele não interviu? Por que ele, lá quando Adão e Eva pecaram, ele já não resolveu ali? Bom, Deus ele é amor, mas ele também é misericordioso, ele é bondoso, ele é justo, ele é santo, ele tem os seus atributos, certo? Então, como nós compreendemos como Deus lida com isso? Olha a astúcia do que eu vou falar agora, né? Como nós compreendemos Deus, né? Até parece um pouco de presunção da minha parte. Nós compreendemos que Deus ele observa tudo isso, nada passa, uma folha não cai da árvore sem Deus souber. Ele sabe de tudo, certo? E todo o sofrimento que ocorre com a humanidade, esses 500 mil que faleceu no Brasil por conta dessa pandemia, de outras doenças e outras causas mais, certo? Nós compreendemos que tudo acontece porque Deus permite, ok? Uma coisa é Deus fazer acontecer, outra coisa é Deus permitir. Ele permite por quê? Porque tem duas situações que provocam isso. Pecado como estado natural, certo? Como já expliquei para vocês, e o pecado como ato. Então Deus permite que alguém vai lá e mata alguém. Rapidinho, o pecado como estado natural seria que justificaria, por exemplo, uma criança que é inocente, que nasce com deformidade. Sim, ela herdou, porque o pecado ele veio corrompendo, um exemplo, Adão e Eva lá, só para entender a origem disso tudo, né? Eles pecaram e receberam duas sentenças de Deus, tanto Adão como Eva, a sentença espiritual e a sentença física, certo? Ele diz assim para Adão, em suor obterás o teu sustento. A terra produzirá cardos e abrolhos, né? Ou seja, antes não tinha praga, não tinha barata, não tinha bactéria, não tinha nada na criação. Nós acreditamos que tudo era perfeito. Agora, porque ele pecou, houve uma, digamos assim, né? Houve uma infecção do pecado, uma maldição, entre aspas, só para a gente entender. E agora tudo passou a ter um desequilíbrio. Antes ele viveria eternamente. Agora ele não vai viver eternamente, ou seja, agora ele vai sofrer, vai ter consequências, vai vir as deformidades, as doenças e tudo mais. Então, por certo? exemplo, assim, o vírus é consequência disso. Porque eu sempre fiquei me perguntando o seguinte, caramba, por que Deus criou o vírus se ele só tem a função de conquistar e se reproduzir? E quando ele faz esse processo, ele nos causa mal, nos deixa doentes. Muito bem. Né? Nossa compreensão da existência de vírus e bactérias e tudo mais, embora na biologia se diz que bactérias são boas, certo? Não, por definição, a gente entende, né, que tudo que Deus criou na criação em 6 dias, o sétimo descansou, era perfeito, numa ordem perfeita. Até nos astros, quando ele para governar o dia e a noite, tudo ali, as leis naturais, tudo Deus cria perfeito. A partir do momento que o pecado ele infecta o mundo, aí começa uma desordem, certo? E essa desordem é tal, por exemplo, nós acreditamos que na criação, só para entender, é como vai ser no céu. Lá diz que o leão pastará com o cordeiro, ou seja, eles todos eram herbívoros. Não tinha o reino, né, animal ali, né, uma cadeia alimentar, carnívoro, herbívoro, não tinha, certo? Mas por conta do pecado houve esse desequilíbrio, certo? Deus não criou o leão para comer o cordeiro, certo? Porque teria que ter morte. No princípio ele não criou assim, no céu também não vai ser assim, certo? Então por conta do pecado houve essa consequência. Então quando eu digo por natureza pecaminosa, eu me refiro nesse sentido, e é nesse sentido que se justifica pessoas inocentes sofrer sem merecer. Ok? Agora também, como eu estou repassando aqui, né? Tem o segundo caso, que é quando eu vou lá e faço. E nos dois casos, tudo acontece com conhecimento de Deus e com permissão de Deus. Não por ele querer assim. Nem por ele fazer. Não por ele fazer também, mas porque existe o pecado e o pecador, e eles às vezes se coincidem e fazem as coisas erradas. E Deus permite. Por que ele permite? Talvez você está grande X da questão se ele é amor. Por que ele permite? Porque ele quer me ver sofrer? Não, porque ele é justo, ok? Ele deu a oportunidade, ele revela o seu amor. Alguns conhecem, aceitam, outros conhecem, rejeitam. E ele tem que deixar as coisas acontecer. Vai chegar um dia que
como Jesus fala, como a palavra de Deus fala, todos compareceremos a esse julgamento. Um dia ele vai dar um basta final. Um dia ele vai resolver tudo. Ok? Por que não resolve logo? Como existe toda uma escatologia, como existe toda uma compreensão bíblica sobre a questão, e dependemos de um fator para isso, né, que é a pregação do evangelho, certo? Ele, digamos assim, não limitando Deus, né, mas ele ainda não fez ainda porque esse dia não chegou para fazer, certo? E quando ele vai fazer? Quando ele declarar feito está. Enquanto isso, pessoas inocentes como no nascimento de Jesus de 2 anos tiveram que serem executadas por Herodes. Imagina, né? Totalmente inocente, só porque Jesus era uma suspeita para Herodes, na verdade uma ameaça. Então todo suspeito que tinha idade, Herodes mandou matar, entendeu? Então, imagina, né? Imagina Jesus conhecendo isso, depois de ter entendido, né? Porque a gente entende que no ministério de Jesus, ele, como ele tinha natureza humana, ele só sabia, ele só tinha a onisciência por aquilo que o Pai revelava a ele, certo? No ministério dele aqui na Terra, tá? Então imagine ele sabendo disso. Poxa vida, eu agora já estou no ministério, estou com 30 anos, vou morrer daqui uns dias, mas lá atrás, crianças inocentes morreu por minha causa. Entendeu? Onde é que está esse pai de amor que permite essas coisas? Como, por exemplo, né, alguém que é acidentado, alguém que é executado inocentemente, uma bala perdida e tudo mais. Quando acreditamos assim, pela Bíblia, o sofrimento ele é provocado não por Deus, ok? Ele acontece com o conhecimento de Deus. E por que Deus não resolveu ainda? Ele tem um plano, certo? E o plano dele vai dar certo, ok? Ele tem um plano de salvação, certo? Ele interfere? Eu acredito que ele interfere em coisas, como por exemplo milagres e livramentos, certo? Então por que ele não interfere em tudo? Mas onde está a justiça de Deus? Imagina, né? Se em tudo Satanás, porque existe esse contraponto, essa batalha, esse conflito entre o bem e o mal. Se em tudo que Satanás investe e ataca, Deus ele vem e interfere. Ele está sendo o quê? Parcial. Concorda comigo? Então ele interfere aonde? Onde as pessoas clamam, reconhecem, onde ele usa de sua misericórdia, certo? Ele interfere, ele livra. E a gente tem exemplos inúmeros na Bíblia de quando isso acontece. Eu tenho um testemunho, provavelmente você teve um testemunho de quando isso aconteceu, certo? Então assim que a gente compreende esse Deus que é misericordioso e bondoso, mas é justo também. Pastor, para encerrar, vai fazer uma esposa. Então, boa tarde, pastor Boa Lucas. Tarde. Não menos importante, né, tudo já foi perguntado aqui. Na verdade, eu ia fazer outra pergunta sobre predestinação, então eu vou deixar uma deixa para o terceiro encontro, que para mim é bem interessante esse tema. Mas trazendo aqui para a instituição, né, trazendo para a realidade, fala um pouquinho sobre os desbravadores. Porque eu lembro, quando eu era criança, eu conhecia os desbravadores e não conhecia a igreja adventista. E eu acredito, creio piamente, que não seja só uma brincadeira de acampar. Fala um pouquinho sobre os desbravadores, então. Muito bem, Emília. Veja só, o Clube de Desbravador, ele é um ministério, um departamento da igreja, certo? Que trabalha com juvenis, adolescentes de 10 a 15 anos em idades regulares, certo? Como você mencionou aí, não é só acampamento, atividades recreativas, dinâmicas, instruções e tudo mais. Além de ter esse viés para quem conhece os escoteiros, ele tem também uma pegada, uma proposta, né, de ensino e instrução, certo? Em todas as áreas, físico, mental, social e também espiritual, certo? É um ministério com um viés social, certo? Onde nós realizamos campanhas, mobilizações, programações junto à sociedade, à comunidade para fazer o bem, certo? Sem fins lucrativos, tudo que nós fazemos, de recursos que nós adquirimos ou que a igreja aplica, é para aquilo ali e às vezes precisa de mais e as pessoas voluntariamente contribuem, certo? Onde temos apenas um propósito e missão: auxiliar os pais e a sociedade a preparar meninos e meninas, né, de 10 a 15 anos para serem pessoas como Jesus foi, cada vez melhor para servir o mundo e servir a Deus. Esse é o ministério do desbravador. Além do desbravador, existe o ministério dos aventureiros, né, que é uma faixa etária anterior. Então os desbravadores são de 10 a 15 anos, os aventureiros são de 6 a 9 anos, que tem a mesma proposta, claro, como um grupo menor, com idade menor, uma mentalidade, né, mais nova, que tem a mesma proposta e missão. Né, ensinar, instruir, preparar fisicamente, socialmente, espiritualmente, né, intelectualmente esses meninos e meninas também para servir ao mundo, às pessoas, à comunidade, aos pais e também a Deus. Isso aí, então, nossa, 1 hora já foi. É legal quando a conversa flui, que o tempo passa rápido e a gente nem percebe.
Pastor, está tendo culto na igreja de vocês nesse momento de pandemia ainda? Quais são os dias e os horários, caso alguém que tenha assistido ou ouvido queira estar chegando lá para ouvir mais e entender um pouco mais e se aprofundar no adventismo, né? Muito bem, Wellington. Nós estamos tendo os cultos, sim, nessa pandemia. Às quarta-feira, como hoje, né, temos o culto de oração, que em todas as nossas 3 igrejas aqui da cidade, no Jardim Cruzeiro, no Conjunto Tropical e na Central, está acontecendo a partir das 19 horas, é 1 hora de programa, é um culto de oração, certo? Ao sábado, a partir das 9 horas da manhã, vai das 9 às 11h30 da manhã, e aos domingos também, a partir das 19 horas, que é o culto que a gente fala de evangelismo. 1 hora de programa, e você, querido ouvinte que nos ouve, se assim desejar querer fazer uma visita a nós, será muito bem-vindo e muito bem recebido. Então é isso aí, gente. Muito obrigado, pastor Lucas, de novo pela sua presença. Eu que agradeço o privilégio e a oportunidade. Até a próxima e tchau.